Olá, meu ser! Eu espero que você esteja muito bem aí desse lado. Chegamos para a nossa aula de testes sobre metabolismo energético, testes específicos sobre respiração celular aeróbica. Eu espero que você se inscreva no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para a nossa aula chegar o mais rápido até você. E se você quiser, entre no nosso clube de membros. Clica ali, acesse o nosso clube de membros, você vai receber essa lista de exercício, um PDF com gabarito, grupo no WhatsApp para tirar dúvida com o sócio, orientação para os vestibas que você vai fazer, tira dúvida de biologia. Então seja membro e apoie o nosso projeto no nosso canal. Questão número 1, na tela para você. A respiração celular aeróbica é um processo pelo qual a glicose, produzida na fotossíntese pelos organismos produtores e obtida na alimentação pelos consumidores, é degradada para obtenção de energia. A energia obtida é armazenada nas moléculas de ATP e, durante o processo da degradação de glicose, a produção de CO2 e água. A respiração celular aeróbica pode ser representada resumidamente na seguinte equação: C6H12O6, que é a glicose, mais 6O2, gerando gás carbônico, água e energia. As moléculas de CO2 resultantes da respiração celular aeróbica são produzidas ao longo da cadeia transportadora de elétrons que acontece nas cristas mitocondriais. B. Durante a fase preparatória do ciclo de Krebs e no ciclo de Krebs propriamente dito. C. Durante a glicólise no hialoplasma e no decorrer do ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. D. Enquanto transcorrem as descarboxilações no citosol e na membrana interna da mitocôndria. E E. Quando é realizada a redução definitiva de oxigênio na fosforilação oxidativa. Vamos lá. Ele falou em produção de CO2. Então você tem glicose, mais oxigênio, gás carbônico, água e energia. Lembra que essa energia era na forma de adenosina trifosfato. 30 a 32 ATPs nos cálculos mais modernos. Mas o foco é o gás carbônico. Ele fala na letra A. Ao longo da cadeia transportadora de elétrons, vai ocorrer na membrana interna da mitocôndria. E não é ali. Então essa alternativa está falsa. A B. Você tem uma fase preparatória do ciclo de Krebs, ele fala na B, durante a fase preparatória do ciclo de Krebs. Era aquela oxidação do piruvato. Oxidação do piruvato é antes do ciclo de Krebs. Então lá ocorre liberação de CO2, ok? Piruvato tinha 3 carbonos, acetilcoenzima tem 2 carbônicos, então lá tem liberação. E depois, durante o ciclo de Krebs, a gente vai ver liberação. Então a letra B de biologia está correta. Nas outras, não vai produzir durante a cadeia transportadora de elétrons, não vai produzir durante a fosforilação oxidativa. Lá na fosforilação oxidativa, existe uma cadeia transportadora de elétrons, bombeamento de hidrogênio, diferença da quantidade de hidrogênio retorna pela ATP sintase e aí gerava ATP. Então, questão 1, B de biologia. Questão 2 tem um desenho legal aí para você, na tela para você. Uniderp, vamos para lá. Complexo proteico transportadores de elétrons, espaço entre as membranas, ATP sintase, matriz mitocondrial. A fosforilação oxidativa constitui a última etapa do processo de respiração celular e ocorre em organismos aeróbicos na presença de oxigênio. Com base na figura e nos conhecimentos sobre metabolismo energético, é correto afirmar sobre a fosforilação oxidativa. Os elétrons se movem pela cadeia transportadora de elétrons, saltando de um nível de energia mais baixo para um mais alto, armazenando energia para a síntese de ATP. A ATP sintase utiliza diretamente os elétrons advindos da cadeia transportadora para fosforilar moléculas de ADP, produzindo novos ATPs. Além da produção de ATP, o processo de quimiosmose também é responsável pela produção de moléculas de glicose, que ocorre nos citocromos a partir do aceptor final de O2. D. Cada molécula de NAD FADH é responsável pela liberação de energia suficiente para a produção de 2 moléculas de ATP, de 1 e 2 moléculas de ATP, respectivamente. A síntese de ATP depende da diferença de concentração de íons entre íons H+, entre a matriz mitocondrial e o espaço entre as membranas mitocondriais interna e externa. Uau! Bem específica sobre a fosforilação oxidativa. Então a gente pensou assim, o NAD, ele oxidava e reduzia, FAD oxidava e reduzia, recebia os elétrons, entregava, existia uma cadeia transportadora de elétrons, bombeava o hidrogênio. Só que o elétron sai de um nível de maior energia e vem para um nível de menor, até que o oxigênio aqui é o último aceptor desses elétrons.
Então a alternativa A é uma alternativa falsa. Na B, a ATP sintase utiliza diretamente os elétrons? Não, os hidrogênios se acumulam aqui, aí o hidrogênio retorna para a matriz. Quando o hidrogênio retorna para a matriz, a ATP sintase parece uma roleta, e aí você vai ter o ADP, adenosina difosfato, mais fosfato inorgânico produzindo ATP. Então não é diretamente esse elétron. Na letra C, além da produção de ATP, o processo de quimiosmose é responsável pela produção de moléculas de glicose? Ei, quimiosmose é manter essa diferença de concentração de H+, e eles retornarem, mas você não tem produção de glicose, você tem produção de ATP. D, cada molécula de NADH e FADH. 2. O NADH, eu fiz aqueles cálculos para vocês na aula, NADH e NAD, dava aproximadamente 2,5 ATPs para cada um deles. Cada FADH2 que entregava os hidrogênios e dava origem a um FAD, 1,5 ATP, mais ou menos. Então ele fala 2 e 1. Infelizmente, está equivocado. Muito, mas muito específica a questão. Letra E. A síntese de ATP depende da diferença de concentração de íons H+ entre a matriz mitocondrial e o espaço entre as membranas interna e externa? Perfeito. Então ficamos com a letra E de biologia. E de biologia boa. E de escola, desculpa. Mas, é que eu pensei na biologia, essa disciplina mais bonita. E de específica pra caramba, ok? Questão número 3 na tela para você. Exame Nacional do Ensino Médio. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença da termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. Sadava, ciência e da biologia. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Letra A, glicólise. B, fermentação láctica. C, ciclo do ácido cítrico. D, oxidação do piruvato. E fosforilação oxidativa. Então, vem. Questão do Enem muito legal. Você tinha uma cadeia transportadora de elétrons, hidrogênio bombeado para o espaço entre membrana, e aí o hidrogênio volta pela ATP sintase, ok? Só que aqui, antes de ele voltar, existe a termogenina. Então, a ATP sintase está aqui, bonitinha, para produzir o ATP. Muito bem. Mas aqui está a termogenina, que ele fala. E aí, os hidrogênios estão aqui, e de repente o hidrogênio volta pela termogenina. E não gera ATP e gera calor. Então, qual etapa está sendo afetada? E de escola. A nossa amiga fosforilação oxidativa. Cadeia transportadora de elétrons, bombeamento de hidrogênio. O hidrogênio era para retornar pela ATP sintase. Não vai retornar pela ATP sintase. Aí você lembra, a ATP sintase estava na membrana interna da mitocôndria. Membrana interna da mitocôndria ocorre fosforilação oxidativa. Essas aqui, nenhuma relação. E a E de escola. Você fala, pô, o Enem só te fazendo isso? Perfeito, o Enem fazendo isso. De tão importante que é você dominar. Glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, que a gente viu nas aulas anteriores. Volta nos vídeos, assista quantas vezes for necessário, ok? Questão 4, de novo do Exame Nacional do Ensino Médio. Em um sistema hipotético mantido sob iluminação, estão presentes uma célula autotrófica e uma célula heterotrófica. A esses sistemas são fornecidos água, glicose e gás oxigênio, sendo esse último na forma de oxigênio 18. Ao final de um período de 24 horas, a análise dos compostos presentes nesse sistema permitirá a detecção do isótopo no ou na água produzida na respiração, piruvato produzido na glicólise, etanol produzido na fermentação, glicose produzida na fotossíntese, gás carbônico produzido no ciclo de Krebs. Então ele te deu um sistema hipotético, uma célula autotrófica e uma heterotrófica. São fornecidos água, glicose e gás oxigênio. Então eu vou pensar aqui na água, eu vou pensar na glicose e eu vou pensar no O2. E ele fala que está lá o O2 18. Muito bem. Aí ele pergunta para nós, deixa eu lembrar a pergunta, ao final de 24 horas, a análise dos compostos presentes permitirá a detecção do isótopo 18. Opa, esse isótopo 18
C6H12O6 mais 6O2. Vai produzir 6CO2, 6 blu, 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 blu e ATP. Agora, esse oxigênio estará aqui, ó, nas moléculas de água, porque o oxigênio é o último aceptor de elétrons e hidrogênio na fosforilação oxidativa. Então, os elétrons vão passando ali, os NADH entregaram, os FADH entregaram, e aí, esse oxigênio está aqui, ó, ele está recebendo os elétrons, e depois vem o hidrogênio e oxigênio formam moléculas de água. Então, o hidrogênio volta pela ATP sintase, dá a voltinha, produziu ATP. Esse hidrogênio voltando, reage com o oxigênio e forma moléculas de água. Então, letra A, água produzida na respiração. Perfeito. Água produzida na respiração, letra A, é o local em que eu vejo esse oxigênio 18. Muito, mas muito criativa a questão. Se fosse pensar em fotossíntese, ele ia ter que marcar esse oxigênio como 18. Olha que eu posso fazer outra questão com você. Marcar o oxigênio da água com 18. E aí, quando ocorrer a fotossíntese, tinha a fase clara. E lá na fase clara ocorria a fotólise da água, quebrava a molécula de água e liberava o oxigênio para a atmosfera. Aqui ele está falando em consumir o oxigênio. Então, como é respiração, consome esse oxigênio e a gente vê o oxigênio 18. Agora, se a água fosse marcada com oxigênio 18, aí a fotólise da água, na fotossíntese, fase clara, ia liberar esse oxigênio. Muito legal. A B, piruvato produzido na glicólise. Não vai ter a participação desse oxigênio. C, etanol na fermentação. Não vai ter participação do oxigênio. Glicose produzida na fotossíntese. O oxigênio não entra. O oxigênio vem da quebra da molécula de água. Quem entra na participação da glicose ali é o gás carbônico, o carbono, no caso, os hidrogênios, mas o oxigênio é liberado para a atmosfera. Gás carbônico produzido no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai ter produção de gás carbônico, mas da quebra da glicose. E esse oxigênio não tem esse envolvimento, tá? Então, moléculas de água. Questão 5, na tela. Difícil também. Vamos para Brasília. A maioria dos organismos obtém energia por meio da produção de ATP, mediante a respiração celular. A respeito desse processo de obtenção de energia, assinale a alternativa correta. A respiração realizada pela maioria dos organismos, como certas bactérias e leveduras, consiste na degradação de uma glicose e na produção de H+ e NAD. B. Na respiração ocorre a degradação completa de moléculas orgânicas com liberação de energia para a formação de ATP, em que o aceptor final de H+ na cadeia transportadora de elétrons são moléculas de NADH. A glicólise tem ácido lático e gás carbônico como produto. O ácido pirúvico atua como aceptor final de elétrons. D. Apesar da importância da oxidação aeróbica dos glicídios nas células, a maior parte da energia utilizada por organismo é proveniente de lipídios. A degradação de 1 grama de triglicerídeos com formação de gás carbônico gera 6 vezes mais ATP que a oxidação de uma quantidade equivalente de glicogênio. Letra E. Assim como as moléculas de acetil-CoA produzidas a partir do ácido pirúvico na oxidação de glicídios, as moléculas de acetil-CoA produzidas pela oxidação de ácido graxo entram no ciclo de Krebs e são totalmente degradadas a monossacarídeos e disacarídeos. Rapaz! Vamos desvendar. Na letra A está falso, por quê? Porque quando você quebrar uma molécula de glicose, você vai produzir gás carbônico, água, energia. Os NADH, o NADH, FADH2, lá no ciclo de Krebs, eles vão ser importantes para transportar elétron e hidrogênio aqui. Então ele não vai ser um produto final. Então isso é falso. B. Na respiração ocorre degradação completa, com liberação de energia na formação de ATP, em que o aceptor final na cadeia é a molécula de NAD, o aceptor final de elétrons e hidrogênio é o oxigênio. Oxigênio é o aceptor final. E aí, o oxigênio recebe elétron, receptor final, reage com o hidrogênio e forma água. Então você vai ter H+, você tem os elétrons chegando e você vai ter que balancear a equação e formar moléculas de água. Então é falso. C. A glicólise tem ácido lático e gás carbônico como produto? A glicólise tem piruvato como produto. A glicose tem o que mais como produto? NADH, 2-NADH.
tem um saldo de 2 ATPs. Esses eram produtos da glicólise, não CO2. CO2 ou vem da oxidação do piruvato ou do próprio ciclo. A D, apesar da importância da oxidação aeróbica dos glicídios, a maior parte da energia utilizada vem dos lipídios. Então isso é verdade. Ele faz uma comparação que alguns autores vão considerar ok. 1 grama de lipídio, 1 grama de glicogênio. E aí ele vai falar numa quantidade maior produzida pelas moléculas de lipídio. Esses cálculos eles são variáveis. Eu posso imaginar assim 1 grama de glicose sendo degradada e produzindo 4,5, 5 quilocalorias. E aí 1 grama de lipídio produzindo o dobro, o triplo. Alguns autores vão falar que é mais. Então a gente tem uma importância dos lipídios que eles são reserva. Eles retêm menos água quando estão no interior das nossas células e é mais vantajoso para o nosso organismo evolutivamente armazenar na forma de lipídio do que na forma de glicogênio. A gente vai ter glicogênio no fígado, no músculo, mas, por exemplo, o glicogênio hepático vai durar 12, 24 horas. Glicogênio muscular vai ser consumido ali nas células musculares. E aí partiu o restante, degradar os triglicerídeos e usar eles lá na beta-oxidação, entrando no ciclo de Krebs. Mas ele vai ser degradado e não vai formar mono e disacarídeo. Então, na I está falso, porque ele fala que vai ser degradado ao final e formar mono e disacarídeo. Vai ser degradado, vai liberar NADH, vai liberar FADH2, vai entregar elétron e hidrogênio, vai ter quimiosmose, vai ter produção de ATP. Então, ficamos com a D de dado, mas bem específica. 5 testes bem específicos. Galera, clube de membros, recebe a lista, tem mais 10, tem questão objetiva, questão discursiva, qualquer dúvida, mande para mim, tira suas dúvidas. Se você não é membro, seja membro do nosso canal, apoie o nosso projeto. Espero ter me entendido, visando sempre o seu estudo de biologia para você brilhar e mandar bem. Testes muito legais, espero que tenha me entendido. Abraço e bom estudo para todos vocês.